dia, gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai gravar mais um vlog e eu não gravei no trajeto porque eu tava com muita pressa. Desculpem aí qualquer coisa. Hoje o vlog é um vlog artístico e eu tô muito ansiosa. Você deve ter visto aí, spoiler no título, né? Ou em algum outro lugar, né? Na thumbnail do que a gente vai fazer hoje. Eu tô muito empolgada. Eu vim direto pra cafeteria, não gravei o trajeto, como eu disse, e tô muito ansiosa. Vocês desculpem, tá tremendo, porque eu trouxe um tripé, mas o meu tripé, ele é muito ruim. E aí ele ficou caindo, eu não consegui colocar ele na mesa. Mas é isso, eu já fiz o meu pedido, vou mostrar pra vocês, depois eu mostro na cafeteria, depois a gente vai bater um papo também, porque eu quero contar pra vocês quem é Renoir e por que eu gosto tanto dele. Mas eu vou comer porque eu tô com fome e depois a gente conversa, tá bom? Meu pedido já tá aqui, vou mostrar pra vocês. A gente já fez um café pra mim, tomar um cafezinho antes de ir pro museu. E eu pedi essa broinha aqui que tá com a cara muito boa. Pedi um cappuccino, né? Na verdade, eu pedi uma indicação, né? Do garçom, e ele me indicou esse cappuccino aqui. E, gente, eu vou tomar, porque senão vai esfriar. E ali tá meus bagulhos, né? Minha maquiagem, o meu tripé que não deu certo, caindo. E as minhas coisinhas estão aqui também. Bora tomar café. Gente, eu espero que não esteja fazendo tanto barulho aí, porque aqui na praça eles estão fazendo uns concertos aqui, tem muita gente, tem gente tirando foto, mas eu não consegui gravar na cafeteria. Na verdade eu podia, mas eu fiquei com um pouco de vergonha. E eu acho que hoje eu vou ter que usar minha câmera frontal também. Não queria, comprei um aparelho para me ajudar com isso, só que ele tá dando umas travadas e eu nem usei ele ainda. Então, assim, né, fazer o quê? Mas eu queria falar sobre Renoir rapidinho aqui, que eu acho que lá no museu não vai dar tempo, vai ser um pouco correria, vai ter muita gente, né? Mas a gente vai ver os quadros de Renoir. Ele é o meu segundo artista favorito. O meu primeiro artista é o Van Gogh. Quem me acompanha aí já há um tempo já sabe disso. Ah, Larissa, mas como assim? Como assim é seu artista preferido? Isso começou na minha infância mesmo. Com 7 anos de idade, eu tive uma aula de português. E eu lembro que a gente tinha um livro. Esse livro, eu acho que muita gente já deve ter lido ele quando é criança. Eu acho que é Língua e Linguagem. E ele era de português, de interpretação de texto. E eu lembro que nas primeiras aulas a gente teve uma aulinha de interpretação nele. Eu queria muito ter esse livro para poder mostrar para vocês. Eu já procurei na internet, eu não achei. Eu compraria, inclusive, até para guardar de lembrança, né? O livro tinha exatamente duas figuras de artistas que a gente tinha que interpretar. Então tinha umas perguntinhas embaixo, tinha um pequeno texto falando de cada um, né? E aí eu fiquei encantada com... Não tinha muita coisa falando deles, né? Como era a aulinha de português, não ia ter muita coisa sobre a obra, sobre a vida, né? É um pequeno texto, né, gente? Eu não sei se eu vou ter que sair daqui de novo, porque eles estão ligando aquelas máquinas, sabe, de cortar grama. Eu acho que eu vou ter que procurar outro lugar. Enfim, mudei de lugar porque tava fazendo barulho e os caras estavam indo pro meu lado. Mas enfim, foi meu primeiro contato assim com a arte.
E desde então, tudo que falava Renoir e Van Gogh, eu ficava de ouvido em pé. Mas enfim, vamos falar um pouco do Renoir. O nome dele é Pierre Auguste Renoir. Ele nasceu no ano de 1841. Desculpa a tremedeira, tá? Porque eu tô segurando que eu trouxe o tripé, vocês viram, né? O tripé não adiantou nada. Ele nasceu numa cidade da França, se eu não me engano, era Limoges o nome do local, né? E depois, quando ele tinha uns 3 anos de idade, ele foi para Paris. E ele foi morar perto do Museu do Louvre. Ele veio de uma família muito humilde, né? Eram 7 filhos. Os pais deles eram da classe trabalhadora. E ele começou assim, com arte, o contato que ele teve com arte foi trabalhando num ateliê de porcelana. E o pessoal gostou muito dos desenhos dele. Inclusive, o mestre dele desse ateliê falou com os pais dele que ele tinha futuro, né, que era para investir nele. Se eu não me engano, não sei se foi antes ou depois desse fato, alguém também falou que ele tinha talento para música, não para instrumentos, né, mas para canto, para cantar. E os pais deles até tentaram pagar algumas aulas de canto e tudo mais, só que eles não tinham condição, né? Era uma família com 7 crianças para cuidar e ele era o 6º filho. E acabou que esse caminho do canto ele não seguiu a música. Mas ele continuou pintando e assim ele foi escalando. Depois ele foi trabalhar mesmo com pinturas, né? Ele passava muito tempo no Museu do Louvre, sempre que ele tinha uma folguinha assim, ele começou a trabalhar desde de novinho, acho que com uns 13 anos de idade. E aí ele foi, né, pegando as ideias de outros pintores, atores, e foi aperfeiçoando. Um desses pintores que ele, assim, ele andou do lado foi Claude Monet. E assim foi escalando, gente. Eu não, assim, eu sei algumas coisas, mas eu tô esquecendo um pouco sobre a vida dele. Deixa eu tentar lembrar aqui o que mais que eu posso falar. Ele teve uma vida difícil, a ponto de passar fome também, como Van Gogh, só que ele conseguiu êxito na pintura muitos anos depois, não sei se foi 20 anos depois de que ele começou a pintar, ele insistiu muito. Depois que ele vendeu o primeiro quadro dele, a vida dele mudou. Ele começou a ser reconhecido muito pelas pinturas que ele fazia nas cidades, fazia muitos quadros assim de pessoas mesmo, né, retratos. E aí o pessoal da elite, né, da burguesa, começou a procurar ele. Uma coisa que eu gosto muito nas pinturas dele é que ele é muito alegre, ele usa muita cor, e é isso que ele gosta muito. Ele gosta de pintar movimento, ele gosta de pintar beleza, gosta de, como ele diz, né, a beleza do movimento, da vida. Ele não gosta muito de pintar coisas muito engessadas, igual, por exemplo, não posso falar que é engessado porque é uma obra muito bonita, as pinturas de Da Vinci, né? Da Vinci seguiu o classicismo, né, o clássico, a pintura clássica. Eu posso estar falando besteira, tá? Vocês me corrijam aí se é isso mesmo ou se não é. Michelangelo também, Rafael, Botticelli, eles seguiam os padrões que a Academia das Belas Artes impunham na época, né? E outro tipo de padrão que eles impunham era assim: você só podia pintar história que eu falo assim, acontecimentos históricos, figuras importantes, igreja, coisas relacionadas à igreja, Deus, Jesus, Maria, e o clero também, né? Ali, figuras da igreja e tudo mais. Essa era a pintura que era bonita para a sociedade. Eles não achavam legal as pessoas, por exemplo, igual Van Gogh. Eu ainda estou em dúvida, eu não consigo muito lembrar dessas coisas, mas eu não sei se o Van Gogh era do impressionismo, porque o Renoir e o Van Gogh também passou por uma coisa que ele passou, porque tem o impressionismo e tem o pós-impressionismo, eu não lembro, eles estão mais ou menos ali no mesmo meio. O que é o impressionismo? Vou falar rapidinho. Impressionismo foi um termo pejorativo usado por um crítico francês de arte, não sei se ele chama Louis Leroy, alguma coisa assim. Foi numa exposição, quadro, eu não sei se foi o quadro de Monet também, se foi de outra pessoa, eu tenho quase certeza que era a Impressão do Sol Nascente, era o nome do quadro. E esse crítico, ele falou assim, ele parou, né? Eles fizeram essas exposições aí dos impressionistas, que eles ainda não tinham esse termo, porque eles eram meio que escorraçados pela sociedade de arte, sabe? Eles não gostavam dos quadros. Se você pintasse, era isso que eu comecei a falar e não terminei. Se você pintasse paisagens, pessoas,
igual o Van Gogh pintava girassol, eles achavam isso ridículo. Eles, tipo assim, nossa, que importância que tem sua pintura? Você tá pintando um girassol? Nossa, pra eles tinha que ser coisas com muito significado, igual a igreja eram pra eles, o histórico e essas coisas, né? E aí, eu não lembro o nome da exposição, não sei se era Renegados, era alguma coisa assim. Era como se eles fossem os pintores excluídos que não se encaixavam nesses padrões aí de arte, fizeram lá uma exposição só deles. E aí esse crítico viu o quadro de Monet, que é o Sol Nascente, impressão do Sol Nascente. Aí ele tipo deu uma risada e falou assim: realmente eu tenho uma impressão que eu estou vendo mesmo o sol". Tipo, sabe? Ele desenhou e depois disso eles acataram assim mesmo esse nome de impressionismo. E o impressionismo é isso, tipo, são pinturas, né, na verdade, pessoas que não se encaixam nos padrões, não só a história, a igreja e tudo mais, essas pinturas assim, como também as pinceladas. Eles viam aquelas pinceladas soltas, igual o Van Gogh faz pinceladas soltas. Aí você coloca a pincelada deles, de Van Gogh, de Monet, do próprio Renoir, perto da pintura, por exemplo, do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, entendeu? Aí eles não gostam, eles acham feio e tudo mais, então assim, né, achavam. Mas ainda bem que veio o movimento impressionismo para quebrar isso aí. Ainda falando de Renoir, só mais um pouquinho, ele teve, depois de muitos anos, depois de muito tentar, ele conseguiu êxito nas pinturas dele, né? E aí ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a viajar, a ter contato com outros pintores mais famosos de outros países. E aí ele foi melhorando, né, a arte dele, não melhorando, né? Ele foi incrementando coisas, ele foi colocando as artes de outras pessoas também misturadas ali. Ele foi aperfeiçoando, né? Vamos falar assim. E o final da vida dele foi muito triste, assim, apesar dele ter conseguido, né, se sobressair na arte. Ele, infelizmente, aos 78 anos ele faleceu. E assim, ele teve uma doença que era artrite reumatoide. Não ficou muito claro como que aconteceu isso. Teve um lugar que eu vi que essa artrite deu-se depois que ele teve uma fratura muito grave. Mas isso eu só vi em uma fonte. Eu não vi outros lugares falando que foi depois que ele teve essa fratura, então não sei. Ele sentia muitas dores, as mãos dele começaram a ficar deformadas, e aí ele ficou super mega triste, né? Porque ele usava as mãos para pintar. Mas nem isso abalou ele. Mesmo sentindo muitas dores, mesmo não conseguindo segurar o pincel direito, ele amarrava os pincéis nas mãos e pintava assim mesmo. E tem uma escultura também famosa, que eu não me lembro o nome, que ele fez essa escultura guiando alguns alunos dele. Não sei se eram alunos, se eram aprendizes ou se eram só ajudantes mesmo. Mas ele guiou esses dois rapazes e eles fizeram uma escultura muito, assim, né? Muito legal. Com as instruções dele, ele simplesmente passou as instruções para esses meninos tipo assim, ele usou as mãos dos meninos para fazer. Então, assim, achei muito legal. Ele teve 3 filhos, um deles é um cineasta, seguiu o caminho do cinema, ele foi muito bem sucedido, o outro era ator e o outro eu não me lembro exatamente o que ele era. É isso, ele também foi casado com essa mesma pessoa que ele teve esses 3 filhos. Infelizmente ela faleceu muito mais jovem do que ele, né? Ela tinha uma diferença, acho que de 20 anos dele, mas mesmo assim eu acho que ela faleceu com 56 anos, enquanto ele faleceu aos 78. E é isso, gente. Bora lá pro museu, que eu tô ansiosa. Eu espero não chorar, porque eu sou muito chorona e eu me emociono muito fácil. Nossa, e arte é uma coisa que eu gosto demais, demais mesmo. Vamos pra lá, né? Melhor, vambora. Este aqui é o retrato de Claude Renoir, apelidado carinhosamente de Coco, o filho mais novo do pintor. Renoir amava pintar a própria família, e Claude foi um dos modelos favoritos dele.
São mais de 90 retratos do menino ao longo dos anos. Curiosamente, Claude cresceu e virou produtor de cinema, trabalhando ao lado do irmão mais famoso, Jean Renoir, que se tornou um grande diretor. Ou seja, virou arte de novo, só que na tela do cinema. Quadro Quatro Cabeças. Essa pintura mostra 4 estudos do mesmo rosto, o do filho de Renoir, Jean, que décadas depois viraria um dos maiores diretores de cinema da França. Renoir repetia a mesma cabeça em ângulos diferentes como um exercício, especialmente nos dias em que não conseguia se concentrar em quadros maiores. Retrato de Coco, Claude Renoir. Essa pintura menorzinha e intimista retrata Claude, o Coco, filho caçula de Renoir, com 2 ou 3 anos de idade. Renoir pintou mais de 90 retratos do filho ao longo da vida. Essa peça específica chegou ao Brasil em 1950 e foi apresentada numa noite badalada do Rio de Janeiro, ao lado de um retrato de Modigliani, antes de seguir para São Paulo, onde está até hoje no acervo do MASP. Retrato da Condessa de Portelès. Esse retrato foi pintado por Renoir em 1877 e mostra Mélanie de Beaucier, a Condessa de Portelès, uma das figuras mais importantes da alta sociedade parisiense da época, conhecida por seus salões badalados, onde se reuniam artistas, escritores e políticos. Ela aparece aqui com um vestido de festa bem ousado para os padrões da época, o que mostra como Renoir gostava de retratar a elegância e o glamour da Belle Époque. Vênus Vitoriosa. No fim da vida, Renoir sofria de artrite tão forte que já nem conseguia esculpir com as próprias mãos. Pintava até com o pincel amarrado no braço. Foi aí que ele começou a trabalhar com o escultor Richard Guino, ditando os movimentos com uma vareta enquanto o jovem modelava a argila. Essa peça representa Vênus segurando a maçã dourada, no momento em que é escolhida como a mais bela entre as deusas, a origem mitológica da própria Guerra de Troia. Uma obra sensual, poderosa e feita literalmente com as mãos de outra pessoa, guiadas pela visão de Renoir. Essa mulher sorridente é Alphonsine Fornès, filha do dono de um restaurante às margens do rio Sena, em Château, perto de Paris. O lugar era point certo dos impressionistas e Alphonsine virou musa de Renoir, aparecendo em vários quadros dele ao longo dos anos. Inclusive, ela está lá também em uma das obras mais famosas do pintor, O Almoço dos Remadores. Aqui o sorriso espontâneo dela captura bem o espírito descontraído da vida às margens do Sena. Essa obra retrata Lise Teilhard, musa e provável namorada de Renoir na época, que posou para ele em vários quadros importantes do início de carreira. Esse é considerado o primeiro nu conhecido do pintor, algo raro nas obras dele antes dos 40 anos. A pintura foi exibida no Salão de Paris em 1870 e o evento mais importante da época, mas recebeu críticas bem negativas dos jornalistas. Ainda assim, hoje é vista como uma peça-chave para entender como Renoir amadureceu seu olhar sobre o corpo humano. E sim, aquele cachorrinho no canto é bem carismático. Essa é uma das minhas preferidas dessa lista. Renoir pintou essa obra em 1888, num verão que passou por Argenteuil e Bougival, incentivado pelo marchand Durand Ruel a deixar de lado um período mais seco e rígido do seu traço. Aqui ele já mostra uma pincelada mais livre e atmosférica, quase como um ralo suavizando os contornos da menina. Repara nos olhos dela, escuros, profundos, pintados de frente, um risco e tanto, porque é bem difícil equilibrar uma cor tão intensa sem sombrear o rosto de lado. E o fundo é uma verdadeira sinfonia de cores, com verdes, rosas e azuis se misturando. Simplicidade e delicadeza, 2 adjetivos que resumem bem essa fase de Renoir. Marthe Berard só tinha 9 anos quando posou para esse retrato. E essa pintura marca o início de uma amizade duradoura entre Renoir e a família dela. O pai de Marthe, Paul Berard, era banqueiro e virou um dos maiores colecionadores do pintor, chegando a comprar mais de 30 obras suas. Esse foi inclusive o primeiro trabalho encomendado pela família. E depois disso, Renoir virou visita frequente na casa deles, tanto em Paris quanto na casa de campo, perto de Dieppe,
onde pintou os outros filhos do casal ao longo dos anos seguintes. Ou seja, mais que um retrato, essa obra representa o começo de uma parceria que sustentou boa parte da carreira dele. Essa pintura é da fase final de Renoir, já em Cannes-sur-Mer, quando a artrite o atormentava, mas ele seguia pintando corpos femininos com tons quentes e pinceladas macias. As banhistas foram um tema constante nessa reta final de carreira. Ele buscava ali uma beleza mais atemporal, quase clássica, inspiradas nas pinturas antigas que tanto admirava. Nessa fase final, a modelo mais recorrente de Renoir era Gabrielle Renard, a babá de seus filhos, que também virou uma de suas musas preferidas. Mesmo com as mãos deformadas pela artrite, ele continuava buscando essa sensação de carne quente e luminosa, quase esculpida com a própria tinta, um dos traços mais reconhecíveis da fase madura do pintor. Esse quadro retrata Jules Lecoeur, amigo, próximo e um dos primeiros apoiadores de Renoir, caminhando pela floresta de Fontainebleau ao lado de seus cachorros. Os dois costumavam sair juntos em busca de temas para pintar, ao lado de outro grande nome do impressionismo, Alfred Sisley. É curioso pensar que essa amizade também tinha uma conexão familiar. Lecoeur se envolveu com Clémence Terreau, enquanto Renoir vivia um romance com a irmã dela, Lise Terreau, que se tornou uma de suas musas mais importantes. E aquele cachorrinho animado no meio da cena captura bem esse clima descontraído entre os amigos. Antes de eu te mostrar o quadro em si, preciso te contar uma coisa. Essa sala aqui não é bem um quadro, é uma instalação. Cortinas fechadas, projeção e uma história sendo contada sobre duas meninas retratadas por Renoir. E o que tem por trás dessa pintura é de arrepiar. Quadro rosa e azul. Este quadro nasceu num momento de puro glamour. Em 1881, o banqueiro Louis Carrin d'Anvers, um dos homens mais ricos de Paris, contratou Renoir para retratar as filhas. Ele já tinha pintado a mais velha, Irene, sozinha num quadro estonteante, mas o pai não gostou do resultado e chegou a pendurar a tela nos aposentos dos empregados. Foi aí que decidiu que as duas caçulas, Alice e Elizabeth, deveriam posar juntas. Elas tinham só 5 e 6 anos. Elizabeth, a mais velha, de azul, e Alice, a caçula, de rosa. Uma cena de infância, ternura e riqueza, típica da Belle Époque parisiense. Só que a vida dessas duas crianças seguiu por caminhos completamente diferentes nas décadas seguintes. A família Cain d'Anvers era judia e viveu ao longo da vida adulta das irmãs o crescimento do antissemitismo na França, desde o caso Dreyfus até a ocupação nazista, décadas mais tarde. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou, o destino de cada uma delas dependeu de escolhas, sorte e circunstâncias completamente distintas. Elizabeth, a menina de azul, foi presa e deportada em 1944, aos 69 anos. Ela morreu no trajeto para o campo de concentração de Auschwitz, ou logo ao chegar lá. Os registros não são claros sobre esse detalhe. Já Alice, a menina de rosa, teve mais sorte. Conseguiu escapar da perseguição nazista, sobreviveu à guerra, se casou com um general britânico e viveu até os 89 anos. É de arrepiar pensar que essas duas crianças doces e sorridentes, imortalizadas por Renoir, num momento de pura inocência, tiveram destinos tão opostos décadas depois. E é exatamente por isso que esse quadro carrega um peso que vai muito além da tinta e da tela. Ai, gente, nossa, eu não sei o que falar. Eu me emocionei várias vezes lá dentro. Eu tô um pouco emocionada ainda, como vocês puderam ver.
A exposição foi bonita. Poderia ter mais quadros, né? Mas aqui no Brasil não tem muitos mesmo. Aí eu não sei o que falar. Minha vontade era de pegar os quadros e levar para minha casa. Estou muito feliz, estou me sentindo muito realizada, porque não é todo dia que a gente vê um quadro desse, né? Eu achei que eu nunca poderia ver um de perto, porque a gente está no Brasil, né? Então, assim, eu sei que tem obras espalhadas pelo Brasil também, de outros autores, né? Por exemplo, lá na MASP, esses quadros são da MASP, eles emprestaram para essa exposição aqui em Minas Gerais. E lá também tem alguns quadros do Van Gogh. E assim, por mais que São Paulo é um pouco colado com Minas Gerais, ainda assim é um custo, né? É uma distância que a gente tem que ter, tem que se planejar para ir. E nem sempre a gente consegue, mas quem sabe um dia, né? A gente já realizou aí, né? Eu realizei um sonho que era ver o quadro de perto. Ai, vou chorar de novo. Mas realizei esse sonho. Eu espero um dia poder ver também o museu do Pierre Auguste Renoir, que eu não sei se é bem, eu acho que não é na França não, porque depois que ele teve os problemas de saúde dele, ele se retirou pro interior, né? Mas a casa tá lá preservada, com tudo dentro, né? Tudo intacto, como se ele estivesse morando lá. Ainda é uma casa muito bonita, vocês podem procurar na internet que vocês vão achar. Eu também queria poder ver de perto as obras de Van Gogh, não só em São Paulo, né? São Paulo tá aqui, eu quero muito fazer uma viagem para poder ver esses quadros, ou então realmente eu saco, né? Da Casa Fiat de Cultura, da MASP, para poder testar esses quadros aqui para Minas Gerais também. Quem sabe? Mas meu sonho é ir para Amsterdã, ir para o Louvre também, para poder ver tudo direitinho, né? Quem sabe trazer um vlog para vocês completinho. Não tô com muita fome, eu queria gravar eu comendo alguma coisa, né? Dar mais uma volta aqui. Mas eu acho que eu vou pra casa realizada, muito feliz. Mas minha vontade era ficar aqui. Era ficar aqui, velho, porque eu acho que só você vendo, só a pessoa vendo, quem aprecia a arte também, né? Às vezes a pessoa não gosta dessas coisas, mas pra ela não faz diferença. Mas pra gente que aprecia, que tem esse sentimento, sabe, de... Ai, eu não sei, eu fico muito emocionada. Coisas que me tocam muito são as artes e são músicas clássicas também. As músicas clássicas não. Tem vezes que eu choro, tipo, eu já ouvi a música 500 vezes, tipo, Debussy, Vivaldi, sei lá, tem um nome que é um nome gigantesco de uma, não sei se é da música, se é do cantor não, né, do músico, que eu acho que é Libestral. Nossa, eu viajo na maionese e aí tem vezes que eu choro. Bora pra casa agora, né? Bora, realizada. Podemos riscar um sonho aí da lista de sonhos, né? Coisas pra fazer antes de morrer. É isso, galera. Quero agradecer a vocês por ter assistido tudo, assistido até o final. Comentem, por favor. Eu acho que tá tendo um pessoal que tá aqui, né? Não sei se saiu aí o barulho que eles estão batendo palma aí. Acho que é uma excursão que eles fizeram pra cá, muita gente. Mas comentem o que vocês acharam, deixem um like, por favor. E ajuda a crescer o canal pra gente trazer mais vídeos assim, pra gente poder, quem sabe, né, ir pra lugares longes, né. Meu sonho é crescer no canal, no YouTube. Quem sabe o YouTube não possa, né, me proporcionar, vocês me podem fazer esse canal crescer para me proporcionar essas experiências maravilhosas para fora do Brasil, por exemplo. Mas obrigada, gente. Até mais. Tchau. Galera, vou deixar vocês com algumas fotinhos que eu tirei no museu. Espero que tenham gostado. E até o próximo vlog. Valeu, falou!